Aleluia. Graças e paz, igreja. Boa noite. Quantos estão felizes essa noite? Amém. Véspera de feriado, como foi falado aqui, né? Mas graças a Deus escolhemos o melhor lugar para estar, na presença do Senhor. Bom, vamos lá. Vamos começar orando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento. Obrigada pela tua presença evidenciada nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque aonde o Senhor está, ali há liberdade. As coisas não podem permanecer da mesma forma, Senhor. Obrigada, Pai, porque não será eu, mas será o Senhor através de mim, Senhor, que irá transmitir uma palavra, a tua palavra, que é a verdade, a corações receptivos e sedentos, Pai. Porque assim como eles te deram honra, Senhor, o Senhor vai honrar com a honra deles aqui. E eu creio em nome de Jesus, na manifestação do teu poder, alcançando essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós somos um povo privilegiado, minha gente. Estamos debaixo de uma graça abundante, cheio da vida de Deus, cheio do favor dele, cercado em amor pelos anjos. Bom, o tema dessa ministração é: o passado não é ambiente de estadia. O passado não é lugar de estadia. E eu quero localizar logo vocês com relação a essa palavra estadia. Estadia significa permanência ou período de tempo que se fica num lugar. Amém? E a gente vai começar hoje lendo o capítulo 11 de Gênesis, a partir do verso 24. Eu queria que vocês abrissem e me acompanhassem na leitura desse capítulo, certo? Gênesis 11, verso 24. Todos abriram? Amém. Vamos lá. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Tem um acento no ar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, seu neto, né? Filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Grave essa parte aí, tá? E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. E a Bíblia continua no capítulo 12, o seguinte, no verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Com essa condição: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Vamos contextualizar vocês agora. Terá teve 3 filhos. Abraão, o mais velho, Naor, o do meio, e Harã, o caçula. Harã era um filho produtivo e deu seu primeiro neto,
Ló. Só que a ordem cronológica natural da vida veio a não fazer parte da vida de Terá. Ele perdeu o seu filho mais novo antes do tempo. Então foi um baque para aquela família naquela época. Foi um baque, porque se a gente lê a genealogia, a gente vai seguindo a genealogia, que é muito chatinho, né, de estudar aquilo ali. Quando a gente para estudar, todos eles teve filhos e filhas, morreu, mas os filhos e filhas permaneceram. Mas na história de Terá, o filho mais novo dele veio a falecer. Então uma grande tragédia assombrou a sua casa. Abraão, Naor permaneceram firmes e Terá teve seu filho perdido. E o que aconteceu? Aquele sofrimento fez com que eles saíssem daquela terra chamada Ur dos Caldeus. Ló era o seu único neto e ele, muito apegado ao seu neto, né, levou o seu neto junto com ele. Pegou Abraão, o filho mais velho, deixou Naor e saiu junto com o seu neto em direção a Canaã. E coincidentemente ficaram numa terra chamada Harã. Estão pegando? Coincidentemente ficaram numa terra chamada Harã, onde paralisaram, onde pararam, porque as lembranças não fizeram com que eles progredissem e eles avançassem. Qual era o destino de Terá? O destino de Terá era uma terra em Canaã. E eles permaneceram em Harã. E Terá viveu em Harã toda a sua vida e não saiu mais de lá. Aquelas lembranças, o sofrimento da perda do seu filho fez com que ele paralisasse ali e não concluísse a sua jornada. O passado não deixou que ele avançasse. Aí Deus chega para Abraão e diz assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te enviar. Se desprenda do seu passado. Se desprenda de tudo aquilo que está te paralisando. A gente pensa assim, a gente quando vai ler, normalmente a gente não tem o costume de adentrar na história, né? Mas imagine você perder um filho. Imagine você perder um irmão. Imagine a dor que Terá e que Abraão estavam sofrendo juntamente com Naor. Imagine, eu vou sair daqui, eu não estou aguentando mais. Mas no meio do caminho eles encontram uma terra que faz lembrar justamente aquilo que ele estava tentando esquecer, tentando superar. E aquela terra paralisa mas Deus disse: olha, você não, vem, sai da tua terra, deixa a tua parentela, se desprende desse passado, se desprenda dessa dor e avance. Por quê? Aí Deus continua no verso 2, capítulo 12, dizendo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Deus, Ele só vai abençoar as nossas vidas quando de fato nós se desprendermos daquilo que está paralisando os planos dEle para nós. O nosso passado não é lugar de estadia. E quando eu falo do nosso passado, eu não estou falando de uma vida somente antes de Cristo. O ontem já é nosso passado. As coisas que aconteceram ontem conosco já é passado. Se porventura aconteceu algo que nos paralisou, que nos frustrou, que nos deixou chateado, que isso não interrompa a nossa caminhada com o Senhor, porque existe um plano muito maior nos esperando lá na frente. Temos um alvo que é Cristo. E quando nós olhamos para a direita ou para a esquerda, ou para trás, a gente não avança, a gente afunda. E Deus avisou para Abraão: você não vai morrer nessa terra. Você não vai morrer com essas lembranças, porque de ti eu farei uma grande nação. É difícil, é doído perder alguém.
doído se desvincular de alguém. Mas olhe para mim. Avance na direção da terra que eu vou te enviar, porque de ti eu farei uma grande nação. Deixe essa terra, largue essa parentela, tudo aquilo que te causou dor e frustração. E eu vou te conduzir a uma terra que manda leite e mel. No nosso caso, a terra que manda leite e mel é o céu, é a salvação. Se nós estivermos atentos a isso, se nós tivermos esse discernimento de entender que Harã não é lugar para passeio, não é lugar para estadia, não é lugar nem para você tomar um copo de água, a gente não paralisa da nossa caminhada. O problema é que muitas das vezes estamos passeando por Harã. Muitas das vezes estamos flertando com Harã, achando que é comum e que é normal. E Harã tem danificado a nossa relação com o Senhor. Tem paralisado a nossa relação com Ele. O passado não é lugar para nós estarmos, nem em pensamento e nem em físico, nem na vida. Tem pessoas prendendo pessoas aqui. Tem amizades que não convêm mais para você, é passado. Tem relacionamentos que não convêm mais para você, é passado. É Harã. E se você continuar nessa vida, você vai morrer como Terá, que passou 200 e poucos anos da sua vida, o restante, lá com ele, pensando no filho que havia perdido, podendo produzir, progredir em outras áreas. Talvez Deus quisesse até usar Terá em outras esferas, mas não pôde usar. Por quê? Porque ele se deteve a ficar enganchado nas coisas que lhe prendiam, as lembranças. Às vezes olhamos para trás, são lembranças boas, perdemos o nosso tempo se atentando por aquilo. É um tempo bom. Não é lícito olhar para trás, não é ilícito olhar para trás, mas a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos leva para o centro da vontade de Deus, não aquilo que nos afasta dele. Deus, Ele conta conosco. E a ilustração não está nem no meu esboço, mas a ilustração mais prática que a gente pode entender, que Ele está me mostrando agora, é Pedro andando sobre as águas. Cristo numa ponta, Pedro num barco. Pedro fixo com os olhos em Cristo. Vem, Pedro. Enquanto ele estava com os olhos fixos em Cristo, ele caminhou sobre as águas, ele provou do sobrenatural. Mas quando ele se assustou com as tempestades, com a ventania, olhou para os lados, ele afundou. Mas para a honra e glória do Senhor, Jesus estava lá para pegar a sua mão e conduzi-lo ao barco novamente, imobilizá-lo através da fé. Você precisa aumentar a sua fé, você precisa ter mais comunhão comigo, saber quando eu der uma ordem a você, você tem que cumprir, você tem que seguir, você tem que me seguir. A gente não está aqui para olhar mais para os lados. Satanás está em todos os lugares, em todos os lados. E uma das áreas que mais ele tem prendido o crente é no passado. E como eu vou repetir novamente, eu não estou falando de um passado distante, quando eu era antes de Cristo. Eu estou falando do passado de ontem. Pode ser o de longe, pode ser o de perto. Tudo que não está no presente é passado. Satanás está em todos os lugares para atrapalhar a nossa carreira. E ele vai usar coisas lícitas, lembranças bobas, lembranças boas, para nos desfocar. E se você não souber quem você é, se você não tiver uma identidade bem definida, se você não souber o que você de fato quer, o que você está fazendo aqui nesse mundo, você vai se perder nessas lembranças e vai acabar morrendo como Terá. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Uma das coisas que nós temos que fazer quando nós nascemos de novo é a renovação da nossa mente. Precisamos entender que essa carne aqui, ela não pode mais reinar. Nós somos um espírito. E o espírito, ele precisa dominar a nossa carne. Somos seres espirituais. Se andarmos na carne satisfazendo a concupiscência dela, nós não vamos avançar em nada.
renovação da nossa mente, é a praticidade da leitura e da oração, da confissão da palavra. É você se expor, é se encher de palavra. Mas nem todos estão disponíveis a isso. A gente se disponibilizar para conhecer quem foi que nos criou, quem foi que nos chamou de filho, quem é de fato o nosso Pai. Se você conversar 5 minutos com um cristão, com um crente, às vezes dá até agonia, porque você entende que é só corpo presente em culto. Ser crente não é via a igreja, ser cristão não é via a igreja. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo, como verdadeiramente praticarmos as verdades dele. Não é a verdade que nos convém, mas é a verdade que de fato está na palavra. O mundo não está para brincadeira. As coisas lá fora não estão para brincadeira. E Satanás, ele é perito em linguística. Ele conhece suas expressões. Ele conhece quando você está ali, pensando no nada, pensando no ontem, pensando no ontem é ontem. Ele sabe. Ele sabe aquilo que move você, que mexe com você. E ele vai lançar esses dardos inflamados constantemente para lhe paralisar. Mas você sabe quem você é? Você se levanta todos os dias e você mostra para ele quem de fato você é. Você vai ser como Abraão, que vai seguir e se tornar um pai de nações, como de fato ele se tornou. Morreu em sua velhice, suprido em tudo, prosperou em tudo. Deus fez o que podia com Abraão. Abraão morreu sem ter nem do que reclamar. Mas por quê? Porque ele seguiu uma instrução. Qual é a instrução que Deus deu para a sua vida? Qual foi a palavra que Deus lançou para você? Ou você está se prendendo às coisas que você está colocando no seu coração, às coisas que as pessoas estão falando lá fora? Focar no passado é andar em círculos. É paralisar no caminho, é perder o acesso à terra prometida, que no nosso caso é a salvação eterna. Sabe, Ló caminhou junto com Abraão, que não era nem para ter ido, mas foi. Por causa de Abraão, Ló foi abençoado. Ló era aquele tipo de crente inconstante, imaturo. Era aquele tipo de crente que precisava de bengalas para avançar. Era aquele tipo de crente que precisava dos outros. E a misericórdia do Senhor alcançou Ló. Mas ele foi tão rápido para ir para uma terra de pecado, mas lento e vagaroso para sair dela, que precisou ser arrastado por anjos. E a mulher de Ló, mesmo recebendo uma ordem, não olhe para trás. E é o que o Senhor fala hoje. Não olhe para trás. A mulher de Ló pega, olha para trás e se transforma numa estátua de sal, olhando justamente para aquele ambiente de pecado onde estava sendo consumido pelo Senhor. Aí eu fiquei me perguntando, Senhor, por que sal? Por que uma estátua de sal e não de pedra? Isso faz muito tempo. E ele me deu essa seguinte revelação. Nós somos o quê? O sal dessa terra, a luz desse mundo. Quando a gente vê a imagem da mulher de Ló, que nem tem nome na Bíblia, sendo paralisada numa estátua como uma estátua de sal, estavam ali paralisados chamados, estava ali paralisado habilidades, estava ali paralisado o propósito. Todas as habilidades, todo aquele sal ali paralisado. Quando nós olhamos para trás, nós paralisamos aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Não adianta. Olhar para trás é um caminho que realmente vai te levar à destruição. Por mais bom que tenha sido, por melhor que tenha sido, a sua vida é em Cristo. E Cristo só tem uma direção, o alvo, frente, o céu.
A nossa mente precisa ser transformada. Não existe a Débora antes. Mas eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho a minha vida, e eu sou assim, eu sou assado. Não. A partir do momento que eu venho para Cristo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E eu preciso me submeter a essa palavra, entender o meu caminho e o meu propósito. Porque assim como o sal tem um propósito, nós também temos um. Por isso essa comparação. A luz tem um propósito de iluminar, o sal de dar sabor. E você? Se o sal ele não cumpre com o propósito dele, ele só serve para ser pisado. Se nós não cumprimos o nosso, para que nós servimos aqui? Estamos no meio de uma igreja, hoje poucas pessoas, mas cada pessoa que está aqui presente tem uma responsabilidade lá fora. Tem uma responsabilidade com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus amigos, vizinhos. As pessoas precisam ver em nós Cristo. As pessoas precisam ver em nós, não é somente nas nossas palavras. Não seja um crente de muito falar, seja um crente de agir. Um crente de ação, que quando as pessoas olhem para você, digam: meu Deus, eu nunca vi Jesus dessa forma. Eu nunca vi Jesus dessa forma. Porque lá fora tem muitos frequentando as igrejas e muitos criticando a igreja. Mas somos a igreja. Somos a verdadeira igreja e precisamos andar como verdadeiros discípulos aqui. Precisamos fazer alguma coisa. As pessoas precisam entender que ainda há esperança. As pessoas precisam entender que aqui é um ambiente de acolhimento. Que aqui é o lugar onde verdadeiramente o Espírito de Deus se manifesta. Que aqui tem cura, aqui tem libertação. E que eu sou um agente de milagres. Mas isso só vai acontecer, de fato, quando você entender que você não perdeu nada lá atrás. Que você não perdeu nada do seu lado. Que os seus olhos têm que estar fixos, firmes no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Porque se nós pararmos para nos lamentarmos o tempo de outrora, Deus não vai se agradar de nós. Nós vamos paralisar tudo aquilo que Ele já depositou nas nossas vidas. A misericórdia dEle nos alcança, sabe? Mas quantas pessoas você perdeu por um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano? Amamos a todos, mas se não caminha conosco mais, precisamos avançar, porque nós temos uma carreira, nós temos um lugar para chegar, nós temos um povo para alcançar. Essa vida de cristão não é uma vida que dá para esperar por ninguém, não. Nós não podemos esperar por ninguém. Você cola comigo, vai andar comigo no mesmo alvo? Vou, vamos embora. Não vai não? Então eu sinto muito, eu lamento. Foi muito bom o tempo que eu vivi com você, foi maravilhoso, você foi uma bênção para mim. Mas eu preciso continuar, eu preciso avançar. Eu não posso mais parar. Eu não posso mais paralisar. Foi bom, mas não dá mais. E correr, disparar com uma mente renovada, uma mente bombardeada, cheia da palavra, para que os dados inflamados do diabo não encontrem nem espaço. E eu acho interessante porque Paulo, ele tinha uma vida antes de vir para Cristo, e era um cara excepcional, irrepreensível em tudo, circuncidado ao 8º dia. O cara tinha tudo perfeito. Mas ele tratou tudo aquilo como um lixo, diante da grandeza do Cristo que ele conheceu verdadeiramente. E mesmo o diabo lançando as suas setas, mesmo o espinho na carne, porque sabe o que é o espinho na carne? O espinho na carne eram as memórias, as lembranças. Era mostrando e passando na cara de Paulo as coisas que ele vivia e que ele fazia. Mesmo com o espinho na carne,
Ele orou 3 vezes ao Senhor e o Senhor disse: a minha graça te basta. Eu sei quem você é. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sei quem você é. Eu só quero que você continue, que você avance. E Paulo disse uma coisa, lá em Filipenses 3, capítulo 3. Vamos lá rapidinho. Para ler esse contexto. Filipenses 3, no verso 2, eu vou começar, tá joia? A palavra do Senhor diz assim, ó. Verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só quem era Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecerdes, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E continua no 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Até aí. Paulo era perfeito em tudo que diz respeito à lei. Considerou tudo lixo. Tem uma das versões que fala esterco. Diante da grandeza e do poder que Cristo tinha. E do conhecimento da graça. E ele disse: olha, de uma coisa eu faço, me esqueço de tudo. Eu me esqueço de tudo, eu me esvazio de mim mesmo, para me encher do Senhor. E avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Avanço. Existe uma promessa para cada um de nós. Existe uma palavra liberada para cada um de nós. E se nós não agarrarmos essa palavra, essa promessa, continuarmos em Arã, ela não vai se cumprir. O que precisamos é focar, fitar os nossos olhos nessa promessa, nessa palavra. E caminhar, independente das circunstâncias que venham se levantar. Porque quando Deus fala, Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele liberou uma palavra, algo específico para você, Ele vai cumprir. Independente do que aconteça, independente do ambiente, independente das circunstâncias, Ele vai cumprir. Mas o que Ele precisa? Do seu foco.
Ele só precisa do seu foco para poder se movimentar. Ele só pôde agir na vida de Abraão quando Abraão saiu da terra, saiu da parentela e foi. Ele não podia fazer nada antes disso. A promessa de Deus, ela é para ser vivida. Uma visão, quando Deus dá, é para ser vivida. Não é para ser abortada nem esquecida. Dói muito. Muitas vezes dói. Deixar coisas para trás. Dói. Porque nós somos de carne e osso. Nós temos sentimentos. Mas Jesus, ele veio aqui para provar na pele que é possível. Paulo, para depois alguém falar, não, porque Jesus era o Filho unigênito de Deus, por isso que ele conseguiu. Aí veio Paulo. Paulo viveu e sentiu na pele e viu que era possível. Nós não devemos abortar os nossos sonhos. Nós não devemos abortar os planos de Deus para nossas vidas. Mesmo que o mundo esteja da forma como está, e vai piorar. E eu sempre que subi aqui eu falei a mesma coisa. E eu não me abalo com as notícias que estão lá fora, porque é o normal do mundo. Mas o normal da igreja não é o mundo dentro dela. O normal da igreja é a igreja fora, resistindo às opressões do diabo. O normal da igreja é a gente combatendo o inferno com a nossa posição, a nossa postura de embaixador, embaixatriz de Cristo. Nós somos cartas vivas e precisamos fazer alguma coisa lá fora. Pessoas estão esperando por nós. Se desprenda do passado. Largue o Egito, porque o Egito não tem mais alimento para você. Existe um caminho sobremodo excelente para trilhar. Para de murmurar e para de ficar pensando que lá onde você era escravo era melhor. Não. Hoje você está livre. Livre para viver os propósitos do Senhor para a sua vida. Livre para glorificar o nome do Senhor. Nós somos livres. Não queira novamente se submeter a um jugo de escravidão miserável, desgraçado, que o diabo fica pintando de quadrinho bonito, achando que era lindo. Porque quando você está fraco, ele não mostra a você as coisas ruins que aconteciam, não, ele mostra as coisas boas. Aí você vai refletir nas coisas boas. Ninguém reflete em coisa ruim para paralisar. Temos um alvo. A Igreja Zoe tem um alvo. Nós temos um alvo. Nós temos um alvo. Nós temos um caminho a trilhar. Nosso alvo é Cristo, independentemente de circunstâncias que possam se levantar. Aquilo que o Senhor estabeleceu para esse ambiente vai se cumprir. Vai se cumprir. E nós somos colaboradores dessa visão. Cada um de nós que estamos aqui, nós somos colaboradores dessa visão. Nós vamos crescer juntos, avançar juntos. Arã não é lugar para a gente passear mais. O Egito não é lugar para a gente voltar. Que nós venhamos a ter isso no nosso coração. Que nós venhamos a nos apegar cada vez mais a essa palavra. Que nós venhamos a se apegar cada vez mais a Cristo. Gente, a gente não está perdendo nada. A gente não perde nada quando a gente se livra de pesos que nos afastam da comunhão e da presença de Deus. A gente não perde, a gente ganha. A gente ganha. Estar com Cristo é muito mais valioso do que qualquer amigo ou qualquer familiar ou qualquer circunstância. E entenda, eu não estou dizendo para você abrir mão de pessoas no sentido de desprezá-las. Graças a Deus as pessoas aqui são muito bem entendidas, sabem discernir as coisas. Mas pessoas que atrapalham a sua caminhada, você tem que amar de longe. A gente não pode andar junto mais. Se não anda no mesmo alvo, não dá para andar junto mais. E o Espírito de Deus, ele conta conosco nesses últimos dias, porque estamos nos últimos dias. Não se espante com as coisas que vão acontecer. Não se espante. A qualquer momento o Senhor volta. Vamos ser sim levados. Seremos arrebatados. A palavra ela vai se cumprir. E como você está? Você vai junto? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, se desprendam da terra de Arã.
saiam de Arã. Arã, por mais que tragam lembranças boas, meu filho, era meu filho. Por mais que tragam lembranças boas, Arã te paralisa. Se você permanecer nele, nesse lugar, você não vai avançar mais. Você não cresce mais. Amém, igreja? Todos aqui salvos? Tem alguém aqui precisando de oração? Amém, glória a Deus. É uma igreja curada, sarada. Pastor, mais algum aviso? Então nós estamos encerrados. Vocês sejam abençoados com a prática da palavra, amém?